Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Então, gente, eu queria agradecer por todo o carinho, todas as mensagens. Eu recebi e-mails, eu recebi comentários, eu recebi carinho no grupo, eu recebi comentários lá no Spotify, a respeito, né, da minha própria história que eu trouxe aqui, que é Girassol. E foi muito importante pra mim, mas assim, eu fui contando, eu fiz um breve roteirinho, assim, só pra eu me embasar. Só que eu fui me emocionando e trazendo, né, esse sentimento de estar contando minha história aqui pra vocês. Além de ser um momento delicado, eu não sabia se estava fazendo certo de estar trazendo, esse tipo de coisa, mas eu queria agradecer o carinho de todo mundo. Teve muitas partes que acabou ficando de fora. Eu acho que a mensagem principal que eu queria trazer é o outro lado, né? De como funciona, porque muitas pessoas às vezes julgam, ai, como que a família não percebeu? Ai, ou quando alguém tá passando por uma situação e fala alguma coisa, a pessoa acha que é besteira, que a pessoa tá só fazendo cena. E foi aquele momento que eu falei, né? Que não existe isso. Eu acho que existem diversos tipos de depressão, diversos tipos de estágio dela também. E eu acho que isso faz com que as pessoas acreditem que não pode acontecer e acaba acontecendo. Respirei fundo para conseguir trazer esse tema aqui agora, nesse momento, com vocês, com a voz menos trêmula, né? Se precisar, eu dou uma pausa e volto. Porque a mensagem que eu quis trazer realmente foi essa. Como que fica os familiares, as pessoas que estavam ali do lado, e como que é ruim ouvir tanta coisa ruim, sabe? De pessoas sem conhecimento, porque, tipo, já faz aí 3 anos, né? Foi 2021 que isso aconteceu e as palavras de algumas pessoas ainda ecoam na minha cabeça, sabe? E eu lembro exatamente que no momento que ela estava sendo velada, eu ainda tive que me preocupar com os anéis e as alianças de ouro que ela estava usando, porque não estavam nela. E eu tive que resolver esse problema, eu tive que ir atrás da pessoa que preparou o corpo para poder pedir. Aí ela tinha dito que estava na casa dela. E eu fiz ela me devolvendo no mesmo dia, porque senão ia ficar por isso mesmo e poderia, inclusive, sabe? Esse tipo de coisa, pertence pessoal, que era uma coisa. Ah, Rayane, é por causa do valor? Não, é o valor sentimental, sabe? É daquilo ali, né, pra eu poder ter, que pertence à minha mãe, é uma coisa que eu queria ter junto comigo. Então, eu tive que me preocupar com esse tipo de coisa, mas enfim. Acredito que muitas pessoas entenderam a mensagem que eu quis passar. Queria agradecer todo o carinho de vocês. Foi em 2021 isso, mas tem, né? Nunca termina, nunca finaliza. Sempre fica essa mágoa no coração. É, o fato de a gente querer a pessoa estar ali perto e a pessoa não estar. Sobre o que eu falei, de às vezes momentos especiais, momentos que você conquista alguma coisa, você querer que a pessoa tá ali perto de você e a pessoa não está. E são várias coisas, né? Tem coisas, por exemplo, que eu costumo falar que é só ela que conseguia encher a cabeça do meu pai para poder fazer ele fazer alguma coisa, por exemplo, procurar um médico. Só ela conseguia fazer ele procurar um médico. Porque quando é a gente, os filhos, ele fica meio assim, sabe? Então, esse tipo de coisa, eu queria trazer esse tipo de mensagem também. E o quanto a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente fala para outras pessoas, porque as nossas palavras, elas têm muito poder, e principalmente em um momento muito delicado, a gente tem que pensar no que a gente fala, né? Se você está enfrentando algum tipo de situação parecida, procure um médico. Se você tem algum familiar que está passando por essa situação, não ache que é besteira, sabe? Procure realmente, porque às vezes aquela pessoa, não é que ela tá querendo chamar atenção, ela tá querendo se curar, ela quer sentir feliz de novo, ela quer se sentir bem, porque não é uma escolha, né? Não é como se a gente falasse, ai, para de se deprimir e a pessoa está curada. Não é assim que funciona. Quando a gente começa a tomar um medicamento, esse medicamento ele tem tempo para ação.
Eu falo isso por mim mesma, porque eu acho que existe todo um tabu quando a pessoa ela faz algum uso de medicamento, né? E, na verdade, esse medicamento, ele é extremamente importante e o que a gente fala com o médico também é. Então, eu tenho na minha cabeça que independente do que eu faça, independente como é, eu acabei bebendo remédio com bebida alcoólica. Exemplo, não acontece, mas exemplo. Eu chego perto do médico e falo, sabe? Porque eu acho que a sinceridade entre médico e paciente facilita muito o tratamento. Então, se você começa um tratamento com um medicamento e você não tá se sentindo bem com ele, fala com o médico. Eu comecei a tomar um medicamento a partir do momento que eu não estava me sentindo bem, com relação a tudo que aconteceu e coisas do passado. Eu falei também a respeito de relacionamento tóxico, porque eu já não, né, mentalmente, são coisas que acumulam, né? E aí, esse medicamento, eu precisei aí de pelo menos uns 2 meses fazendo tratamento e conversando com o médico. Olha, não tenho conseguido dormir. Aí vai lá, ajusta a dose, me dá algum calmante mais ou menos na hora de dormir para poder eu conseguir dormir. Olha, agora eu tô sentindo que eu tô muito acelerada, eu tô dando um pouco de taquicardia. E alguns remédios e medicamentos fazem isso, mas depois, com o tempo, o seu organismo acostuma. Então as coisas vão acontecendo até chegar um ponto que o medicamento realmente passa a fazer efeito e você fala, nossa, tô me sentindo bem melhor. Então, esse tipo de coisa, sabe? Ter paciência para tratamento, mas também falar com o seu médico. Procura um médico se você não tá se sentindo bem. Esse é o motivo de eu realmente buscar falar mais sobre saúde mental, sobre quanto é importante e ajudar pessoas nesse sentido. Desde quando eu era mais nova, eu sempre tive essa cabeça que eu já falei aqui, sem julgamentos, de independente do que a pessoa é, eu ligo pro caráter dela, para aquilo que ela demonstra pra mim, e isso pra tudo na minha vida. Então, assim, eu acho que a vida seria mais fácil, inclusive, para todo mundo, se as pessoas julgassem menos, sabe? Se não tivesse tanta pressão estética, tivesse tanta pressão no mundo em geral, assim, as coisas seriam mais leves, porque essa pressão também não é boa. E eu acho que teve gente que não entendeu quando eu falei com parte na religião, porque a minha mãe, ela se cobrava muito. Então, ela se cobrava a ser perfeita perante a igreja e ter filhos perfeitos. Se os filhos não fossem perfeitos, como meu irmão é gay e eu sou lésbica, era um problema, entendeu? E isso ali só crescia na cabeça dela, imaginar que a gente vai pro inferno, iria pro inferno, esse tipo de coisa. Então, isso foi acumulando e foi fazendo ela ficar cada vez mais depressiva, fora as outras coisas. E eu também quis trazer a parte que, assim, às vezes a gente acha que acontece alguma coisa na família da gente, que a família vai se unir, vai grudar igual grudezinho. E não é assim que funciona. Hoje, por exemplo, é o que eu falei, eu sou muito próxima do meu pai e do meu irmão. Tem os familiares do meu pai, que eu sou um pouco mais próxima, mas assim, também não sou aquele tipo de pessoa que conversa todos os dias com a pessoa, que vê sempre. Tem gente que mora longe, então assim, fica aquela coisa. E às vezes a gente se sente culpado, a gente sente que a gente não percebeu antes, que a gente poderia ter tomado providências anteriormente, que eu poderia ter sido uma filha melhor. O fato de eu ter dito da minha adolescência é por isso. Muitas vezes eu me pego pensando que eu fui uma péssima filha na minha adolescência, né? Mas eu também entendo que existe isso. Não tem como você cobrar de uma adolescente com seus 15, 16 anos uma maturidade de alguém que tem a minha idade hoje, né? Então, assim, são vários pensamentos ao mesmo tempo que passam na nossa cabeça. E no final de tudo, eu queria só aqui, de uma forma que eu estou um pouco mais tranquila hoje, agradecer e voltar nesse tema de novo. Se você, com aquele áudio, com aquela história, que é a história da minha vida, não tiver entendido muito bem alguma questão, ou achar que eu tenho que trazer mais explicações ou alguma coisa que me fala também. Eu não tenho problema de falar sobre isso. Claro, a gente vai se emocionar, toca na ferida, mas eu acho que cada vez que isso for se tornando menos um tabu para todo mundo, eu posso talvez ajudar outra pessoa, né?
com as minhas explicações, com a forma que eu me sinto também. É claro, isso que eu tô contando também é um trecho da minha vida. Isso não é quem eu sou apenas. São várias coisas que me fez ser quem eu sou hoje. E tem várias coisas sobre mim, gente. Tem relacionamentos que já aconteceram na minha vida, coisas que já aconteceram por conta, né, da heteronormatividade que nos colocam. Eu já tive, sim, um relacionamento heteronormativo, mas que eu não me encaixava, não me sentia bem, me sentia suja, e era extremamente ruim ter qualquer tipo de, sei lá, coisa com relação a isso. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai se entendendo, a gente volta nesses assuntos e entende também. E é isso. Eu não fiz aquele áudio lá pra me passar como uma pobre coitada, pra vocês, né, se sentirem mal com isso, não. Eu quis trazer esse assunto pra vocês, sim, me conhecerem melhor, saber a história da minha vida, mas saber que é possível ter uma vida depois disso, sabe? Por mais que aconteça problemas, é difícil demais a gente manter a cabeça no lugar. Mas, graças a Deus, eu tenho meu irmão, eu tenho meu pai. E é assim, pra mim, ainda bem que eu tenho eles. Tenho minha namorada, que sempre tá do meu lado também. Já tive e ainda tenho crises, às vezes à noite. Já aconteceu de eu sonhar com ela e acordar chorando no meio da noite. É, o mês de novembro, como eu falei, é um mês que realmente faz eu remeter a muita coisa. Festas de final de ano, esse tipo de coisa, faz, né, a gente ficar mais emotivo, porque era aquele momento que você estava ali com a sua família. E na minha família sempre foi assim. Natal a gente passava todo mundo junto e Ano Novo, né, se eu tivesse de sair com amigos, com namorada, esse tipo de coisa, era no Ano Novo, meu irmão do mesmo jeito. Então, chega aí o final de ano, fica um pouquinho mais apertado o coraçãozinho da gente. Mas é isso. Dei algumas pausas aqui para eu conseguir falar certinho, né? Para eu também não trazer muito choro para vocês. É, E é isso, gente. Eu quero agradecer, de verdade, de coração, a todo mundo que me deu uma palavra de apoio e tudo mais. E dizer que a vida, ela continua. A vida, ela é muito bonita. Hoje eu preservo muito. Não tenho, gente, uma condição financeira maravilhosa, não, sabe? É uma coisa assim, ok, tá indo aí, né? Tenho muitas conquistas ainda que eu gostaria de ter, como meu carro, minha casa, esse tipo de coisa, mas assim, eu sempre gosto muito, quem me acompanha no Instagram e sabe que eu já falei algumas coisas assim, eu gosto muito de estar em contato com a natureza, porque a natureza ela me traz essa paz que eu gosto muito também. Então, muitas vezes eu me sinto um pouco desnorteada por estar muito dentro de casa, sem ver gente e tudo mais. Eu busco lugares para eu ir próximo da minha casa mesmo, coisas assim, gente, que você gasta aí um pouquinho da gasolina. Eu pego um carro aí emprestado do meu pai, ou sei lá, dou um jeito. E aí você vai, leva coisas de comer de casa mesmo, uma frutinha, vou ali no mesmo dia e volto. Não tem muitas opções aqui na minha região, não são cachoeiras assim extraordinárias, mas eu vou, sabe? Ou se não, pelo menos uma trilha, mesmo que não tenha cachoeira, eu vou, gosto de levar meus cachorros, porque isso também ajuda bastante. Então, se você também busca aprimorar e melhorar aí a respeito da sua saúde mental, é lógico que, em primeiro lugar, é procurar um profissional da área, mas também fazer coisas e hobbies que você gosta, sabe? Eu quero começar a fazer crochê, é algo que eu quero muito. Eu sempre fui uma pessoa que li muito na minha vida. Eu quero voltar a ter essa rotina de uma leitura mais assídua, assim.
E fazer trilha, cachoeira, essas coisas é algo que eu gosto muito. E é isso. Eu tô em falta, mas eu preciso colocar também uma rotina de exercício físico na minha vida. Comer mais fruta, legumes sempre ajuda também a manter o corpo mais saudável e ter mais vitaminas para que a gente, né? Se você fica só dentro de casa, não vê uma vitamina, não toma um sol, não come direito, você vai ter pouca energia mesmo. Então, também procurar buscar esse lado para você ficar bem. E assim, para mim funciona também ter meus animaizinhos. Adote um animal, que ajuda bastante também. Você sentir que tem uma companhia, ficar juntinho aí. Teve muita gente que compadeceu comigo falando que passou boa parte da pandemia também sozinho. E eu também ficava meio assim de visitar meus pais, então era sempre por telefone. E é isso. Obrigada para todo mundo. Também me enrolei aqui nesse áudio para poder transmitir algum tipo de mensagem. Espero que tenha ficado compreensível. Qualquer coisa, gente, me mande mensagem. Nós estamos aqui. E é isso. Um beijo. Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente, aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!